Hoje é com uma alegria enorme que eu volto a esse tema, um tema que eu falo dentro de outros temas, porque a certeza de que fomos salvos pela graça, e essa graça é algo que não começou a impactar a minha vida depois que eu vim à igreja, mas graça que me alcançou antes dos tempos eternos. Isso me dá um prazer falar sobre esse assunto, me dá uma alegria falar sobre esse assunto tão grande. Nós começamos semanas atrás, a falar sobre a providência soberana de Deus na vida de Jó. Já vimos a total soberania de Deus sobre a nossa história, sobre as circunstâncias da nossa vida, sobre as coisas que nos fazem bem, as coisas que no primeiro momento não entendemos, que nos fazem mal, mas continuam, na nossa perspectiva, nos trazendo alguns danos, às vezes físicos, emocionais, mas compreendemos a grandeza de Deus na sua soberana providência, vimos isso na vida de Jó. E voltar a falar sobre a graça de Deus soberana na nossa salvação é algo que me dá muito, muito prazer. Muito prazer. Uma percepção, uma compreensão dividida desse tema nos leva também a ter uma adoração dividida. Um relacionamento com Deus dividido. E quando eu penso em relacionamento com Deus dividido, eu penso em deslealdade. Isso é muito triste. Porque Deus é absolutamente leal o tempo todo. E uma adoração dividida, sem dúvida alguma, compromete todo um relacionamento que pretendemos bem intencionadamente ter com Deus. Graça soberana. Eu falei sobre esse tema, não com esta abordagem que veremos hoje, mas lá no meio da Amazônia, para os nossos irmãozinhos ribeirinhos há um mês atrás. A importância de terem a percepção do que é a salvação, para que tudo o que fazemos e pensamos, escolhas, decisões, estejam comprometidas e sejam uma consequência direta da minha profunda gratidão com o fato de Deus ter decidido me salvar. Eu não sou tão legal quanto eu penso. Esse senso de injustiça que permeia a nossa mente normalmente não leva em consideração o fato que merecíamos o inferno e pela graça de Deus fomos salvos por graça maravilhosa. E quando perdemos essa percepção, um monte de outras realidades práticas da nossa vida ficam completamente comprometidas. Aí fui e lembrei isso para os nossos irmãos lá da América do Norte semana passada. A mesma coisa que lembrei para os irmãos ribeirinhos lá do meio da Amazônia. E tenho batido nessa tecla insistentemente aqui, como fiz ainda há pouco no EBD. Eu creio que se nós pararmos de falar, de bater insistentemente na tecla do que significa o fato de Deus ter mandado Jesus morrer na cruz pelo meu e pelo teu pecado, vamos transformar a nossa vida evangélica em algo meramente formal, nominal, como muitos já estão fazendo, pelo Brasil e pelo mundo, em nossos dias. Por isso que, bem objetivamente, eu quero relembrar os irmãos que graça soberana é o direito que Deus tem de conceder favor, graça salvadora,
ao ser humano conforme ele quer. Vou repetir. Graça soberana é o direito que Deus tem em conceder esse imerecido favor da salvação ao ser humano conforme ele quer. Mas para que a gente possa entender isso melhor, eu vou criar um problema muito comum para esta afirmação que eu acabei de fazer. Pastor, por que algumas pessoas são crentes em Cristo, vão para o céu, e outras não vão? Como pode isso? Alguns serem salvos, outros não serem salvos. Alguns andam um pouco mais distantes, eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco. Como Deus pode amar assim, mandando uns para o inferno? Já ouviram isso? E outros para o céu? Alguns diriam que não chegou a hora, então, para essa pessoa ser salva. Outros alegam o princípio do livre-arbítrio. A pessoa tem direito de escolher o momento da sua salvação, que está muito dentro do que vimos, que eu falei há pouco, né? Não chegou a hora ainda daquela pessoa, daquela outra. Mas eu chamo isso muito tranquilamente, biblicamente, de graça soberana. Soberania de Deus em conceder graça salvadora a quem Ele quer. Mas quando eu começo a falar desse jeito, sobre a salvação, algumas pessoas queridas, irmãos, em Cristo, aqui e outros lugares, ficam meio incomodados, ficam meio inquietos em suas mentes, porque pensam assim: não, eu não nego a graça. Falar em graça, eu falo, mas não graça soberana na salvação das pessoas. Afinal de contas, fui eu que tive fé para crer em Jesus. Mas, meus irmãos, será que o ser humano ele pode ter fé salvadora? Ele pode produzir fé salvadora dentro dele sem a graça soberana do Senhor interferir a sua história, lhe capacitar soberanamente a crer nele como Salvador e eu como pecador morto em pecados e delitos, se não for por intervenção soberana e divina? Eu acho que não. E vou justificar isso daqui a pouco. Vamos chegar a algumas conclusões bíblicas sobre isso que eu acabei de dizer, relembrando o que a Bíblia diz em alguns textos, como Romanos 1, 18, 32, 3, 10, 12, Efésios 2, de 1 a 3, Colossenses 3, versos de 5 a 7, onde a Bíblia vai falar sobre a natureza humana. Esses textos nos dizem basicamente o seguinte: o ser humano é uma criatura de natureza caída, que nada merece, rebelde contra Deus, um ser inclinado para o mal. O ser humano não teme a Deus e não quer nada com Deus, naturalmente. Ele não busca Deus em primeiro lugar. Sabemos que muitos de nós já salvos temos uma luta grande para buscar Deus em primeiro lugar. Imagina o ímpio, o homem sem a intervenção divina na sua vida. O ser humano não se achega a Deus. Naturalmente, ele está debaixo de condenação e da ira de Deus. Isso nos leva a alguns desdobramentos. Isso nos faz perceber de que Deus não deve absolutamente nada para a criatura humana nenhuma. Isso nos leva a concluir que o ser humano ele perdeu todos os direitos que poderia ter diante de Deus lá desde a queda de Adão, quando tinha tudo para acertar, a ausência do pecado e tudo ao seu dispor para fazer aquilo que Deus ordenava, e ali então decidiu tomar uma decisão contrária à vontade de Deus, e isso nos deixou o legado da natureza pecaminosa.
O ser humano ele é culpado de crimes, sem dúvida alguma, hediondos contra os seus semelhantes e contra Deus. Nós sabemos, irmãos, crimes hediondos mesmo. A gente sabendo o que devemos fazer, a gente quantas vezes deliberadamente fazemos o contrário. No tribunal celestial, isso é crime hediondo, sim. Talvez num tribunal terreno e humano, não. Mas no tribunal de Cristo, saber o que devemos ser, fazer, e deliberadamente fazer o contrário, por escolha e decisão moral. E sim, é crime hediondo, sim, contra Deus e contra o nosso semelhante. Então, sem dúvida alguma, o ser humano merece o quê? O ser humano ele merece o inferno. Todo ser humano, antes da intervenção soberana de Deus na nossa vida, está numa rota natural de colisão com o inferno. Espiritualmente falando, Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, nos diz que estamos o quê? Mortos em pecados e delitos. Não está se falando de legal, de bonzinho, de malzinho. Estamos falando de espiritualmente mortos, é o que a Bíblia diz. Não são os bonzinhos que vão para o céu, são os pecadores arrependidos, lavados pelo sangue de Jesus, que vão para o céu. Amém? Mas muitas vezes os bonzinhos nos confundem. Deus seria, sem dúvida alguma, perfeitamente justo em permitir que todo ser humano fosse para o inferno. Não haveria nenhum tipo de injustiça da parte de Deus. O traído foi Deus. Em termos bastante simples, nós precisamos concluir que se o ser humano tem alguma coisa de Deus, tem que ser exclusivamente por causa da sua graça soberana. Se tem alguma coisa de Deus em nós, é exclusivamente por causa da sua graça soberana. Então, quando Deus decide ou escolhe salvar um ser humano, Ele o faz por escolha soberana dele, e isso não aconteceu em outro momento que não esteja descrito em 1 Timóteo 1,9. Antes dos tempos eternos, não tem nenhum tipo de simpatia divina, preferência divina, gosto divino. Deus separou um povo para Ele antes dos tempos eternos. E é isso que eu entendo sobre, ou por graça soberana. Graça como o direito que Deus tem em conceder salvação ao ser humano, que não merece nada. Eu quero muito que você comece a se ver nesse cenário. De ter sido alcançado por graça maravilhosa. E olhe um pouco para a sua trajetória, talvez hoje mesmo. E o quanto você tem tido de comprometimento com este inexplicável amor de Deus, que em um momento da eternidade decidiu que salvaria você, e nós deliberadamente, loucamente, tripudiamos do amor de Deus com escolhas e decisões que nos fazem cometer verdadeiros crimes hediondos contra o amor de Deus, a justiça e a santidade desse Deus Salvador. Se não temos comprometimento com tão grande salvação, por que teremos disciplina para orar, para ler a Bíblia, para vir às reuniões da igreja, para anunciar o Evangelho ao perdido, para dar um bom testemunho de Cristo, anunciar este Evangelho que é um escândalo para o mundo, que não tem a menor percepção de pecado e da necessidade de um Salvador? Se eu não compreendo de onde veio a minha salvação, por que eu vou ter qualquer tipo de comprometimento com o testemunhar do Evangelho, com o viver santo? Não há motivo, só vir à igreja domingo ou algum outro dia da igreja não gera em nós coragem e motivação espiritual suficiente para nos fazer ser crentes o tempo todo. Apesar de intelectualmente confessarmos o tempo todo, sabemos que a nossa dinâmica de vida cristã muitas vezes depõe contra nós. Mas isso aumenta em intensidade quando
nossa compreensão da salvação que nos foi dada não está correta. Quando temos algum senso de merecimento em nossa salvação, algum senso de justiça própria que compromete a minha total miséria diante do meu pecado e a minha total dependência de um Deus Salvador que mandou Jesus por mim. Mas ainda assim alguns podem estar pensando: eu sei que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas eu não aceito que Ele seja soberano sobre a salvação do ser humano ou a minha salvação. Muito bem. Vamos ver então um pouco mais de informações sobre o que a Bíblia diz sobre este assunto. Eu quero ler agora com vocês todo o trecho de Romanos, capítulo 8, dos versos 28 ao 39. Romanos 8, dos versos 28 ao 39. Diz assim. Estão comigo aí? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Aqui está o texto clássico que nos fortalece nas convicções sobre graça soberana. Mas eu quero falar especificamente sobre 5 pedras preciosas que vão nos ajudar muito a entender como Deus salva as pessoas. Diz assim os versos 29 e 30, está no slide. Vamos ler juntos? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Essas são 5 pedras preciosas que estão bem diante dos nossos olhos nesse texto tão significativo. Mas antes ainda de falar nelas, eu preciso entrar em alguns detalhes sobre a expressão aqueles que de antemão conheceu. Alguns dizem que Deus, olhando para esta expressão, Deus deu uma olhada bem comprida para a eternidade, procurando pessoas para salvar. Aí ele viu lá, na eternidade, ele viu o Zezinho, os Zés, que me perdoem. Pensei em vários nomes, mas achei o Zezinho o melhor. Aí Deus olhou para a eternidade passada e viu lá o Zezinho, a eternidade futura, e viu o Zezinho. E pensou lá, menino de ouro, garoto bom, eu sei que ele vai me escolher um dia, por isso então eu vou escolhê-lo também. Dessa forma então o Zezinho escolheu a Deus, e Deus apenas confirmou a sua escolha lá no futuro. Um outro exemplo.
Deus volta a olhar para a eternidade e acha o Godofredo. Aqui ninguém vai achar nenhum Godofredo. Se alguém tem um parente Godofredo, me perdoe. Deus olhou para a eternidade, noutra situação, e viu lá o Godofredo. No momento de sua vida, Godofredo conjecturou com ele mesmo e pensou, bom, Deus não vai querer saber de mim mesmo, então também não vou querer saber dele, vamos deixar a coisa como está e não quero saber de Deus. Percebam, irmãos, que nessas duas visões, a salvação dependeu de quem? Do ser humano. Tanto Godofredo que rejeitou, quanto o Zezinho que não, esse cara é legal, lá no futuro ele vai. Então, nessas duas circunstâncias, simplesmente, tudo dependeu do ser humano. Alguns dizem que esse é um conceito correto para aquele que de antemão conheceu. Deus escolhe o ser humano porque ele enxerga que eles haverão de escolhê-lo ou não. Muitos caminham nessa direção. O problema é que essa expressão, de antemão conheceu, se formos fazer um estudo mais cuidadoso da expressão, gramaticalmente falando, nós vamos ver que existem dois sentidos. Primeiro, dá a ideia de ter conhecimento, sim, antes que o fato aconteça. Isso nós chamamos de presciência. O outro sentido dá a ideia de pré-ordenação. E existe uma diferença importantíssima entre essas duas ideias. Mas eu quero dar ênfase aos irmãos aqui. Há várias razões por que a expressão de antemão conheceu não pode ser traduzida de outra forma que não seja no sentido de pré-ordenar, ou seja, determinar algo antes que o fato aconteça e não presciência. Nós vamos olhar, quero que vocês pensem comigo, depois vocês podem ler em casa, mas o contexto de Romanos capítulo 8, dos versos 1 até o verso 29. E eu vou aqui mencionar, citando, parafraseando os contextos, para os irmãos terem uma ideia como essa percepção de pré-ordenação, ela é muito mais evidente no texto do que o princípio ou a observação ou a interpretação da presciência para o de antemão conheceu. Olhando para Romanos capítulo 8, dos versos 1 a 14, esses versos vão dizer que a condenação da lei que repousa sobre nós, se estamos em Cristo Jesus, ela já foi removida. O verso 15 vai dizer que nós não recebemos de forma alguma da parte de Deus um espírito que nos escraviza, mas um espírito que nos adotou, nos colocou no... Alô? Verso 16 diz que nós temos a segurança da filiação divina, pois o próprio Espírito de Deus é que testemunha ao nosso espírito esta filiação divina, que nós somos filhos de Deus. O verso 17 vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo, tanto dos sofrimentos que envolve ainda a nossa luta nesta vida contra o pecado e as lutas por uma vida santificada, como também a glorificação. E no verso 18 diz que o nosso sofrimento atual é muito pequeno, se comparado com o tamanho da glória que há de vir, que há de ser revelada na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Nos versos 19 e 20, vão dizer que a criação, ela aguarda com enorme expectativa. Na verdade, o texto diz geme. A criação geme a libertação que está por vir. Os versos 21 a 24 dizem que nós também aguardamos, não somente a criação, mas nós, como aqueles criados à imagem e semelhança de Deus, também aguardamos com esperança essa libertação das aflições impostas ainda pelo pecado. O verso 25 vai dizer que aguardamos, aqueles que estão em Cristo são capacitados por Deus, mediante o seu Espírito que neles habitam, a esperar com paciência, com santa expectativa, é a ideia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Os versos 26 e 27 nos dizem que o Espírito Santo nos assiste, cuida de nós, enquanto aguardamos a volta do Senhor. E o 28 diz que nós sabemos que todos os eventos da vida
são preparados soberanamente para o nosso bem, para a glória de Deus. E aí surge o espetacular verso 29, onde Deus diz para nós que tudo isso, tudo que vimos nesse contexto, está acontecendo em torno daquilo que Deus já fez. Não são eventos futuros, são eventos já realizados para aqueles que Deus salvou antes dos tempos eternos. Não tem mérito na salvação, não tem escolha humana na salvação. Salvação é um presente de Deus, e na salvação está esse pacote de bênçãos que vemos nos versos 1 a 29 de Romanos 8. Ele nos adotou como seus filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo das bênçãos e das lutas que teremos nesta vida e da glória que está por vir. Ele nos deu segurança de sua soberania, operando e coordenando toda a nossa história, desde os dias quando negávamos Jesus como Salvador. Já estamos debaixo sob a providência soberana de Deus que conduziu a nossa história e nos trouxe ao momento que Ele soberanamente, com graça irresistível, derrubou a nossa arrogância, nossa vaidade, nossa autossuficiência e nos levou à compreensão espiritual do nosso estado de pecadores, separados do Senhor pelo pecado, mas em Cristo Jesus reconciliados, não mais inimigos, mas agora filhos e co-herdeiros com Cristo, de bênçãos gloriosas. Nós aguardamos a glorificação que teremos, a nossa glória, o dia que estivermos para sempre com Cristo, com paciência e confiança. Por quê? Porque nós sabemos que está lá em Romanos 8, 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe qual é o nome disso, amado? O nome disso é soberania. Mas não é simples lidar quando as coisas estão dando errado com todas as coisas contribuindo para o bem. É difícil para um crente que não está comprometido com uma vida santificada, com uma vida de oração, com leitura bíblica, com quebrantamento e humilhação diante do Senhor, lidar com as aflições que este mundo impõe e ter a percepção que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A tendência do ser humano é esgotar todas as tentativas humanas e carnais, para depois, quando não tem mais escolhas, aí ele para diante desse texto e diz, todas as coisas contribuem. Sem percepção do que Deus já fez por nós, nós não temos condições de compreender esse todas as coisas como graça soberana de um Deus que não perdeu o controle de nada, de um Deus que sabe plenamente que o céu e a glória, que é estar com Ele eternamente no céu, ela é maior do que qualquer coisa que possamos conquistar nesta vida, por melhor que seja. É o mesmo Deus que, através de Cristo Jesus, disse que nesse mundo passaríamos por aflições. Quando o crente não tem a percepção correta da sua salvação, não entende o que Cristo fez, o que Cristo passou para chegar à cruz e morrer. Jesus não estava num jantar gostoso e instantaneamente foi para a cruz e morreu, não. Ele passou por todo aquele período que sabemos de aflições, dores emocionais, físicas, mentais, terríveis. E todas as coisas contribuíram para Cristo também. Cooperaram da mesma forma que para nós, para que o nome do Senhor fosse exaltado lá na frente, quando Ele ressurgiu e nos deu perdão de pecados e vida eterna. Sem compromisso de gratidão com a salvação, nos sentimos injustiçados quando coisas terrenas que são ruins, sim. Tem coisas que a gente passa nessa vida muito ruins. Mas nos sentimos injustiçados como se Deus tivesse nos abandonado. Como se a salvação fosse um prêmio tão distante que agora eu preciso de dinheiro, de livramento, de saúde, de emprego, de carro, de casa, de namorado, de namorada, de casamento. Como se a salvação não fosse o meu maior tesouro. Se não temos gratidão pelo presente da salvação, não compreendemos o todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Irmãos, o apóstolo Paulo está afirmando que a nossa salvação é um ato soberano de Deus. Por quê? Porque aqueles que ele pré-ordenou, ou de antemão conheceu, ele também predeterminou. Aqueles que ele predestinou, ele também soberanamente chamou. Aqueles que ele chamou, ele também tornou justos, justificou. Levou a culpa sobre ele para que eu possa estar diante de Deus justificado da minha culpa, porque eu sei que eu ainda sou pecador. E aqueles a quem o Senhor justificou, Ele também glorificou, e desfrutaremos da plenitude dessa glória quando Cristo vier nos buscar. É Deus quem fez isso, soberanamente. Não foi porque Deus me viu na eternidade e viu que eu seria legal e o escolheria. Deus fez isso antes dos tempos eternos. É importante lembrar que não fomos nós que iniciamos essa salvação em nossa vida, em nosso próprio coração. Deus fez isso quando Ele pré-ordenou na eternidade passada você e eu para Ele. Foi Deus quem fez isso. Nós não nos achegamos a Ele por nossa própria força para sermos salvos. Deus fez isso quando nos chamou de forma eficaz. Não somos nós que nos auto-justificamos com os nossos talentos, habilidades, boas vontades, honestidade muitas vezes, sinceridade, mas de forma alguma fomos nós que nos auto-justificamos. Deus fez isso quando mandou Cristo morrer na cruz pelo nosso pecado. Espero que vocês estejam entendendo, irmãos, aqui olhando para o verso 29, que nós fomos salvos de maneira única e exclusiva por causa de Deus, por causa de Deus, por causa de Deus, por causa de Deus, por causa de Deus. Deus nos predestinou, Deus nos preordenou, Deus nos chamou, Deus nos justificou, Deus nos glorificou. Deus, 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 Deus o tempo todo. E onde eu entro aí como alvo da sua graça? É aí que nós entramos. A gratidão precisa vir daí. Mas se nós colocarmos o ser humano no lugar de Deus, o ser humano mesmo se escolheu. Eu escolhi Jesus, eu estou salvo porque eu fiz, então, uma escolha muito boa. Irmãos, vocês percebem como essa afirmação ela viola dramaticamente todo o contexto de Romanos, especialmente o verso 29 do capítulo 8? Mas viola dramaticamente. A gente lê nesse texto que, na verdade, a gente pode enxergar nesse verso 29, que Deus viu que havia fé salvadora, então, no ser humano. O texto diz que aqueles que de antemão conheceu, em outras palavras, Deus de antemão conheceu ou pré-ordenou pessoas, e não a fé dessas pessoas. Nós precisamos crer que na Bíblia não há um ser humano com capacidade de escolher a Deus. Deus não escolheu a fé de ninguém, Deus separou um povo para Ele. Romanos capítulo 3, versos 10, 11 e 12 diz assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há ninguém que o busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Se não há um justo sequer, se não há quem entenda, se não há quem busque a Deus, se não há quem faça o bem, se não há nenhum ser sequer que faça isso, como é que uma pessoa pode escolher a salvação? Que capacitação moral ela tem para decidir a hora de Deus salvá-la, ou se quer ou não ser salva? Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, é um texto que eu cito muito aqui. Diz que as pessoas antes da salvação estavam mortas em seus delitos e pecados. A Bíblia diz morto. O que diz nesse texto? Vamos ler juntos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver,
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza o quê? Morto pede alguma coisa? Morto reivindica? Morto pode fazer alguma coisa boa para poder ter algum mérito diante de Deus? Morto pode alguma coisa? É por isso que o homem sem Deus, a condição dele é debaixo da ira. Separado de Deus, porque o pecado cria um grande abismo entre o homem e Deus. Como é que pode um morto escolher a Deus? Será que o homem está só um pouquinho morto, sem Deus? Só uma parte dele está morta? Eu acho que não. Todo o seu ser está morto. É por isso que lá em João capítulo 3, diz que nós precisamos de o quê? De um novo nascimento. Porque espiritualmente morto, o morto precisa do quê? Para estar vivo. Ele precisa nascer. Aí João diz que há necessidade de um novo nascimento, regeneração. Porque sem Cristo nós estamos então mortos. João 6,44 diz que Deus tem que atrair o homem. Caso contrário, o ser humano não vai a Deus naturalmente. O índio lá no meio da Amazônia, como um ser espiritual que todo ser humano é, antropologicamente falando, ele sem nenhum contato com o homem branco, ele adora o morto, a pedra, o peixe, a lua, a árvore, o bicho, e não adora a Deus. Porque o homem sem Deus, ele está separado por um abismo, ele está na condição de inimigo de Deus, só Deus pode promover esta reconciliação. Isso acontece de forma soberana. Então a salvação, ela vem de Deus e não da iniciativa bem intencionada de quem quer que seja. E é com base nesses fatos que agora a gente pode, então, com muita tranquilidade, não somente ler, mas entender o que temos aqui no trecho de Romanos capítulo 8, dos versos 31 a 39, texto que nós conhecemos. Mas parece que te mastiga alguns pedaços ou simplesmente ignora alguns pedaços. Como se houvesse algum dolo em Deus em ter separado para ele um povo antes dos tempos eternos. Aquela coisa que a gente fala cegamente, mas Deus manda para o inferno? Não, Deus tirou pessoas que estavam de uma rota natural de colisão com o inferno e separou antes dos tempos eternos um povo que o adoraria, que o bendiria. Por isso, então, este é o grande motivo, esta é a grande essência de uma gratidão, de uma adoração. Nos ajuntamos para adorar o Senhor, falamos isso com tanta frequência. Adorar pelo quê? Pelo carro novo? Pelas coisas terrenas que passam? Eu acho que podemos dar graças por tudo que temos recebido. Mas devemos adorá-lo, em primeiro lugar, pelo quê? Por essa graça soberana. Estávamos indo para o inferno, e Deus, de forma soberana, interferiu, entrou na nossa história, algo que aconteceu antes dos tempos eternos, e disse: você é meu. Porque antes eu estava naturalmente separado dele. Isso é amor, um inexplicável amor. Deus decidiu amar pessoas que ele criou segundo a sua imagem e semelhança, que lá quando Adão tinha liberdade de fazer a vontade de Deus, decidiu desobedecer. Nós merecíamos essa ira que o homem está debaixo sem Cristo. E Deus interrompeu a nossa história com graça soberana e nos trouxe para Ele. Se não for isso que nos faz vir para cá, para adorá-lo, o que vai fazer? Eu sou horrível. Me conhece um pouquinho mais, você vai ver como eu sou horrível. Teu amigo, teu irmão do lado, aí daqui a pouco ele vai te ofender. Você vai se sentir frustrado. Se o que nos une aqui são apenas simpatias, daqui a pouco a gente se mata. Mas se o que nos une aqui é a graça soberana de Deus, e isso nos faz pregar o Evangelho, testemunhar do amor de Cristo, porque aqueles que vão ser salvos serão salvos. Eu não sei quem é, a minha parte é pregar o Evangelho. A minha parte é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Ir aonde eu tiver que ir para pregar o Evangelho, porque pela graça de Deus eu fui alcançado com graça maravilhosa, e eu vou testemunhar desta graça, para que no tempo devido, as pessoas precisam que tenha quem pregue, sim.
A minha responsabilidade é testemunhar, a responsabilidade de Deus é salvar. E Ele o fez de forma soberana e perfeita. Nós não podemos nos omitir da nossa responsabilidade, porque Deus, o que tinha que fazer por nós, Ele fez soberanamente e maravilhosamente. Amém? Então, sem dúvida alguma, podemos compreender bem melhor hoje Romanos 8, os versos 31 a 39. Isso tudo apenas reafirma a graça soberana de Deus na salvação das pessoas, tudo por causa da pré-ordenação, da predestinação, da chamada, da justificação e da glorificação. O nome disso é graça soberana. Amado, eu não sei como você veio para cá nessa noite, qual a tua luta, qual a tua preocupação, tuas aflições, mas certamente, como nós não estamos no céu, todos nós temos as nossas preocupações, coisas que nos afligem. Talvez você tenha vindo para cá ainda com o coração atribulado, com dores, com tristezas, coisas sem solução a princípio. Isso é muito possível. Quem sabe alguém aqui envolvido em algum tipo de imoralidade, alguém aqui envolvido em determinada situação que uma avaliação bem honesta, tem uma percepção que decepcionou seu Deus, que frustrou tamanho amor. Talvez em sua mente você esteja pensando que não acredita mais que possa se recuperar. Tanta bobagem que você fez, mesmo já tendo conhecido a Cristo e tendo essa percepção de que foi salvo pela graça. Eu quero lembrar uma coisa muito especial para você. Não foi você que começou a obra salvadora no seu coração. Não foi você que iniciou esse movimento salvador na sua vida. Foi Deus, pela sua graça, que separou você e te chamou para Ele. A tua desobediência é responsabilidade sua? É. O seu pecado é responsabilidade sua? É. Há necessidade de confessar o seu pecado diante de Deus e lidar com as consequências e começar de novo em nome de Jesus? Sim. Mas isso também é por causa da graça soberana, senão nem isso você tinha oportunidade. Isso é graça de um Deus que não volta atrás naquilo que fez. Quero muito que você lembre de verdades bem práticas a respeito da sua salvação. Primeira delas, nós fomos de forma soberana pré-ordenados por Deus, pela sua graça. Por isso nós somos dele. Não é porque você é membro de igreja batista, de igreja que você for, nada disso. Igreja batista não salva ninguém. Você é salvo porque Deus decidiu salvar pecadores, dentre os quais eu e você estávamos lá. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é algo tão precioso, tão especial, que nem profundidade, nem altura, nem espada, nem morte, nem vida. Sabemos que somos capazes de cometer pecados hediondos contra Deus. Ainda assim, o que Cristo fez na cruz por nós é tão poderosamente completo e perfeito, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Então, aquele que foi salvo por graça maravilhosa, pode ter certeza, ninguém pode separar você do amor de Deus. O convite ao arrependimento está aí, está feito. E no verso 37, a vitória que temos sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não é porque as coisas não nos afetam, é porque ainda que eu morra, eu viverei. É porque ainda que o pecado tenha estragado um bocado da minha vida, eu sei que eu tenho um Salvador que foi à cruz, morreu, ressuscitou, Ele está vivo. Pecado confessado, identificado, confessado, sem dúvida alguma, é pecado perdoado. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe qual é o nome disso? Graça soberana. Deus decidiu te salvar. Deus decidiu me salvar. É por esse motivo que nos ajuntamos. É por isso que temos todos os motivos para dar graças. É por isso que nos ajuntamos aqui meio de semana, oramos, lemos a Bíblia. Porque fomos salvos por um ato de Deus tão espetacular. Nada na nossa... Eu podia viver quantas existências eu quisesse para tentar encontrar algum mérito para a minha salvação e não encontraria.
Deus fez isso de uma vez só quando decidiu te amar de maneira completa. Isso ficou expresso no fato de Jesus ter morrido, filho dele, pelo meu e pelo teu pecado. Eu queria que a gente ficasse de pé, por favor. Vamos orar. Nós não temos tido e não teremos aqui, nesta igreja, nada mais importante, nada mais atraente, nenhum evento pirotécnico, dramatúrgico ou coisas do tipo neste púlpito, para manter quem quer que seja aqui dentro. Se essa mensagem não for aquilo que nos une aqui, não sei o que será. Se o fato de Deus ter nos alcançado com graça maravilhosa, com graça soberana, não for aquilo que nos constrange a uma atitude de adoração, de serviço, de confissão de pecados, não tenho que eu possa fazer, por mais criativo que eu seja, que nos mantenha aqui como igreja dele, povo que ele vai levar para ele muito em breve. Amém? Vamos orar. Queria pedir por você que entrou nessa condição que eu disse há pouco de cansado. Talvez já percebendo que a percepção talvez até complicada. Não tem mais jeito, tem sim. Se um dia você foi alcançado por graça maravilhosa e agora está pisando na bola, o convite ao arrependimento, ele é para agora. O convite ao arrependimento é para agora, porque a salvação que se um dia você recebeu, ele te chama de volta. Mas arrependido, quebrantado. Eu quero muito que você pense nisso, que você ore por isso agora. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não nego que Jesus morreu por mim, mas eu tenho pecado contra ti e eu quero parar. Tem misericórdia de mim. Um dia o Senhor me salvou e me alcançou com perfeito amor. Tem misericórdia de mim, eu tenho pecado contra ti. Fale assim com teu Deus. Quero muito que você que talvez esteja vindo à igreja já há algum tempo, meio mecanicamente, meio religiosamente, rotineiramente. Inexplicável amor te alcançou. Um amor que não depende do que eu sou, do que eu faça, mas um amor que depende apenas de quem Deus é. E Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho morrer na cruz pelos nossos pecados, para que se cremos nele tenhamos, sem dúvida alguma, perdão de pecados e vida eterna. Dê graças por tamanha salvação. Se tem vindo à igreja mecanicamente, ritualisticamente, confesse isso como pecado e diga: Senhor, eu quero te buscar, quero vir à tua casa, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor decidiu me amar de forma maravilhosa. Tamanha salvação que me deu perdão de pecados. Não sou mais escravo, não estou mais morto. Eu tenho tudo para ser escravo e para estar morto, mas não estou mais, porque o Senhor decidiu me salvar através de Jesus Cristo. Esse é o motivo que nos faz vir aqui. Esse é o motivo que nos faz ir para as Escrituras, nos faz orar uns pelos outros, nos ajuntar como povo de Deus, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Que haja gratidão em nossos corações, Pai querido, em nome de Jesus. Que haja libertação, ó Pai, da escravidão, do pecado. Que haja libertação da acomodação, ó Deus. Que estejamos te buscando, vindo à tua casa por causa do Senhor, de tão grande salvação que recebemos. A certeza de que se morrermos agora, viveremos porque Cristo ressuscitou. Não recebemos isso por mérito nosso, mas porque o Senhor decidiu separar um povo para ti mesmo. Nos separou para ti, nos deu o teu Espírito, ó Deus, nos deu o perdão de pecados, nos deu a salvação, ó Pai. A necessidade de termos uma vida de gratidão, de adoração, de comprometimento com a tua obra, de testemunho do Senhor Jesus. Quantos estão por aí precisando ouvir, ó Deus, a mensagem que nós já temos recebido e nós estamos aí acomodados, ó Pai, vendo o que nós não recebemos aí, nos sentindo injustiçados. Senhor, tamanha justiça já foi feita por nós. Nos liberta, ó Pai, da vaidade espiritual, da presunção espiritual, do orgulho espiritual. Nos ajuda a estarmos numa condição de servos que te amam, que te servem. Muito obrigado, Pai querido, pela tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada um aqui. O Senhor conhece cada coração e eu peço em nome de Jesus que haja
gratidão, que haja arrependimento, que haja mudança de mente, para que possamos te honrar, ó Deus, te buscar, que abandonemos esse senso inútil de justiça própria, de autojustificação, e nos apeguemos, ó Pai, a tamanha graça já recebida por nós através de Jesus. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida pelo Senhor. Nos ajuda a te orar, a te adorar em todo o tempo. A ter uma vida de comprometimento, de gratidão, de adoração diária, em tudo que fazemos, seja no trabalho, na escola, em casa. Que a influência da cruz, ó Deus, nos santifique. Que a influência, ó Deus, dessas verdades tão maravilhosas sobre a salvação nos liberte, ó Deus, de coisas terrenas que ocupam a nossa mente, nos inutilizam espiritualmente. Ó Pai, ajuda-nos a nos alegrar com o que já recebemos do Senhor e que isso nos leve adiante, nos leve a testemunhar do Teu amor. Ó Pai Santo, muito obrigado. Abençoa a vida de cada um. Peço em nome de Jesus, ó Deus, pelos enfermos. Continuamos lembrando da saúde da Dani. Continua dando a ela, ó Deus, Tua provisão. Medicação, faça o seu trabalho, que ela fique boa, ó Deus. Continuamos clamando pela Tua providência soberana sobre a vida da Tua serva. Os demais enfermos da Tua igreja, supre. Se há algum desempregado, em nome de Jesus, ó Pai querido, abre a porta do trabalho, dá o sustento. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guiado à Tua vontade. Louva ao Senhor pela Tua igreja, louva ao Senhor pela nossa escola dominical, pelo culto que tivemos o privilégio de prestar ao Senhor. Mais uma vez eu clamo, leva-nos em paz para casa e nos dá uma boa semana, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus